Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida, este é o canal Mediunidade Clínica e em cada encontro a gente traz um tema. Você, se gostar dos temas, se você tiver interesse, você participa, você escreve, curte, se inscreve no canal, né? E hoje a gente vai falar dos orixás. E falando dos orixás, o primeiro dele é Exu. Então nós vamos falar a história de Exu. Vou seguir exatamente a tradição. Quando você vai num centro que o Exu faz parte do esquema, né? Você chega lá, o primeiro cumprimento é para o Exu. Aí eu fui ler lá os livros e entendi por que que era feito assim, fui estudar. Aí um dia peguei o livro do professor Prandi, que é sociólogo, e que ele fez lá uns livros, que ele traz os contos que eu vou trazer para gente. Eu vi lá com quem que ele inicia. Ele inicia contando a história do Exu. Então, hoje nós começamos a orixá falando do Exu, né? Um dos contos de hoje é que o Exu ganha poder sobre a encruzilhada. Não tem uma história de Exu e encruzilhada e entregar coisas e oferendas? Cada história vai mostrando um pouco disso para a gente, né? E a gente, à medida que vai entendendo a história, a gente vai percebendo quais são os nossos aspectos arquetípicos que se conectam ali, aonde que encontra uma coisa com outra, né? Então, no decorrer da história, você vai entendendo e depois você dá um retorno para eu saber se está chegando aí, se eu estou atendendo o meu objetivo, né? Que é a gente entender melhor. Então, vamos lá. Das coisas palpáveis do nosso universo concreto aqui, até o âmago do nosso espírito, a coisa mais sutil que a gente consiga atingir, nós atingimos pelo nosso pensamento, né? Nós chegamos ao divino, chegamos ao sagrado, conversamos com o anjo, com o orixá, é sempre através do nosso pensamento. Você não usa o e-mail, você não usa o celular para falar com a divindade. Então é o pensamento, é o nosso psiquismo. Você pode conversar com o seu anjo da guarda, é o pensamento. Você conversa com o orixá, é o pensamento que está lá. E você pode conversar com Deus através do pensamento. Então, você entendeu o que eu estou falando, né? O pensamento, o psiquismo leva você até lá. Se o psiquismo leva, nós estamos falando um pouco de psicologia e eu gosto um tanto de psicologia analítica. Entre tudo que eu estudei, eu gosto mais dessa. Me identifico mais um pouco. Eu estou falando um pouco da minha experiência clínica, eu estou usando um pouco de história, eu estou usando um pouco de mitologia, um pouco de tudo, isso para a gente entender o mito, entender a história. Lembrando que o mito lembra aquela frase que o mito é uma mentira verdadeira? Mentira, se eu tomar a mentira, se eu tomar o mito, a história ao pé da letra. Agora, verdadeira, se for simbólica. Habitualmente você ouve a frase mito ou verdade, como se o mito fosse uma mentira. O mito é simbólico, né? E o mito, ele atrai em torno de si toda a parte do irracional que nós temos lá dentro da gente, aquilo que o pensamento humano tem, né? E ele é, pela sua própria natureza, meio aparentado à arte. Ele se expressa através da arte, da pintura, do conto, da música. Para as nossas aulas, nós vamos usar a mitologia, os contos míticos, escrito por essa simpatia que é o professor Reginaldo Prandi. Ele escreveu um livro que é esse que você está vendo aí, Mitologia dos Orixás, né? E ele vai contando do Exu, ele vai contando da Iemanjá. Ele pesquisou, pesquisou, levantou dados e depois juntou, fez um livro, ficou facinho para a gente, você vai lá e lê, né? E depois você lê, mas depois você precisa interpretar, porque aquilo que ele traz é a simbologia, né? Então, para a gente entender o mito,
ele é mais do que uma história, tá? É como se ele fosse um farol. O que que um farol faz? Sinaliza, aponta, ilumina, né? E ele é um farol que se expressa na cultura do povo. Cada povo faz de um jeito, cada povo tem um jeito de interpretar, de entender. Existe uma história, sim, há uma história, mas essa história é simbólica e ela expressa uma verdade interna, né? Você vê o anjo da guarda? Você não vê o anjo da guarda. Você vê Deus? Você não vê Deus. Mas lá dentro existe um espaço dentro de você que você faz uma conexão com isso, com esse potencial. Se você for lá na Bíblia, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, se referindo à divindade, né? Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Se você for na mitologia grega, ninguém viu, assim, nenhum humano viu Zeus no seu resplendor, né? E o Zeus, ele tinha uma namorada aqui, meio que mortal, né? Meio que princesa, e ela chamava Semele. E um dia ela pede para ele: olha, eu quero te ver assim como você é. E ele se mostra e ela cai, ela morre, porque não é do mortal ver a divindade. Então, intui, sente, conversa. Há outros meios que não a visão, né? Então, você não vê, mas você intui. Você intui o que? Uma força, você intui o Criador, um ser que não é muito claro para a nossa consciência. Como que é Deus? Não sei, nunca vi. Eu acredito numa inteligência maior, num Deus Criador, um princípio, mas eu não sei, nunca vi, não, né? Isso é o que eu creio. Então, existe uma crença lá interior. Vamos para o nosso conto e que a gente vai abrindo espaço para o comentário. Seguindo o rito, o Prandi também começa com as histórias de Exu. E lá no livro dele tem 30 histórias de Exu. Como eu tenho dele e outras, então eu tenho mais de 30 histórias de Exu. Era até difícil trazer uma, porque eu fui escolhendo o que se prestava mais para o nosso encontro. Então, se você olhar lá, né, a nossa imagem, o Exu, a saudação, o boa tarde para ele. Você sabe que para o orixá, você não fala boa tarde, orixá. Cada orixá tem o seu boa tarde característico, né? Então você faz uma saudação para Exu, outra para Iemanjá, e a de Exu é Laroyê. E o nome de Exu, em todo esse monte de histórias que eu pesquisei, que eu vi, um é Exu, o outro é Eligibá, o outro é Eleguá, o outro é Bará. Então tem um monte de nome, porque cada tribo que vinda para cá, cada povo, cada etnia, cada raça vindo para cá, cada grupo tinha um nome. E os nomes aqui você lembra que eles se encontram aqui e as histórias vão circulando e a gente vai tendo acesso a isso. E elas falam que o Exu, ele tem poder sobre a encruzilhada, né? E o Exu, na história, no conto, é assim, ele não tinha riqueza, ele não tinha fazenda, ele não tinha rio, ele não tinha nem profissão, nem artes e nem missão. Então, o Exu vagabundeava pelo mundo. Quando você está vagabundeando pelo mundo, você está um pouco Exu, tá? Comece a prestar atenção na simbologia. Então, vagabundear quer dizer, não tenho nada para fazer, não tá nada certo, tá tudo meio sem rumo. Pera, Aparecida, tô meio sem rumo e ele é o Exu, e ele é o Senhor dos caminhos? Como é isso? Isso é coisa arquetípica. O arquétipo, ele tem sempre duas faces, né? Opostos, a gente pode pensar em opostos complementares, a gente pode pensar nos dois lados da mesma moeda, mas é assim, ele tem sempre muitas faces. E o Exu, então, um dia ele estava passeando por aí, ele passou na frente da casa do Oxalá.
lá, o complementar Exu e Oxalá. Ele passa a ir lá, passou na casa, olhou, viu, gostou. Ele passou a ir lá na casa do Oxalá e começou a frequentar a casa do Oxalá. Então eu quero que você ponha aí na sua cabeça alguns opostos complementares que você conhece. Por exemplo, alto e baixo, dia e noite, seco e úmido. Isso faz parte da sua vida, tanto seco quanto úmido, não é? Tanto o dia quanto a noite, tanto o frio quanto o quente. Então, Exu e Oxalá também fazem parte da sua vida, como faz o alto e o baixo. Para a gente ficar, para ir quebrando aquela ideia que Exu é ruim, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. Isso é uma visão que um grupo tem. Você não precisa ter a visão de um grupo. Você pode ter múltiplos olhares sobre o mesmo tema. E é isso que te enriquece e que te faz crescer. Então, o Exu, ele ia na casa do Oxalá todos os dias. Pega essa frase, ele ia na casa do Oxalá todos os dias. Pensa em proximidade, pensa em integração de forças. Tá entendendo o que é uma mentira verdadeira? Você vai integrar a força que existe em você de Exu. É a força que. Ai, parece que você tá falando que eu sou um Exu. E dos bravos. Toma cuidado para ver o que acontece. E aí também, do mesmo jeito que a gente tem este potencial de Exu, a gente tem este potencial de Oxalá também. E na história mostra que todo dia ele ia na casa de Oxalá. E na casa de Oxalá, o Exu se distraía, ele prestava atenção e ele ficava vendo o velho orixá fabricando seres humanos, porque no mito afro, quem produz os seres humanos, eles são criados por Oxalá, que é sincronizado em Jesus, na mitologia católica, não é? Então, na mitologia grega, os humanos são criados por Prometeu. Cada povo transmite o mito do seu jeito. Na mitologia cristã, eles são criados por Deus. Mas grudou aqui no Jesus? Como é que é essa história parecida? É assim, cada um vai fazendo no seu entendimento, no seu nível de consciência, no nível de conhecimento. Então, o escravo, quando chegou aqui, ele não tinha grandes noções teosóficas, teológicas. Ele falou, Oxalá é Jesus e pronto, e acabou. E assim ficou. E nota que ele não tinha uma cultura letrada. Era a história que passava de um para o outro, uma história oral. Lembrando que lá no panteão afro, o supremo Deus é Olorum. Então você tem poucas imagens de Olorum. Se você abrir a internet ou se você for comprar, pesquisar, olhar, você vai ver que o Deus Supremo é Olorum, mas tem poucas imagens, como o Deus cristão também não tem muitas imagens do Deus cristão. Você tem imagem do santo, você tem imagem de Jesus, mas a imagem de Deus, poucas são as imagens, porque o alcance que nós temos de Deus não é formatado com imagem. Aliás, a gente nem sabe, a gente pensa, intui, não é? Então, além do Exu, muita gente ia visitar o Oxalá, mas eles ficavam por ali um pouco, sabe? 2 dias, 4 dias, e eles não aprendiam nada, eles traziam oferendas, porque o que é isso? Eles não aprendiam nada, eles iam lá para aprender alguma coisa. Sempre você aprende alguma coisa. E se você ficar só 2 dias querendo aprender, você não vai desenvolver grande conhecimento sobre nada, né? Fica o recado para os ansiosos. Olha, tem que fazer uma aula de 10 minutos. Eu faço de 40. Vê hoje 10 minutos, 10 amanhã, como dá. Então, é quando a ansiedade vai tomando conta da gente, a gente fica aflito a desenvolver uma coisa.
tem sossego. Então o mito está mostrando, olha, eles traziam as oferendas, vinham, olhavam e partiam. Isso lembra-se uma procissão. Você vai lá na igreja, passa, reza e vai embora. E pronto, e você não fez nenhuma reflexão, você não aprendeu nada com aquilo, você foi lá, acendeu a vela, larga, nem espera a vela queimar, você larga a vela queimando lá e vai embora. Ah, parece que a vela demora para queimar. Você demora para entender as coisas, demora para fazer uma reflexão, demora para assimilar coisas. As informações são muito rápidas, as informações chegam, mas informação não é consciência. Consciência é quando você passa a experimentar, a vivenciar aquilo. E o Exu ficou lá na casa, vivendo, olhando, observando, todo dia ele ia lá. Sabe, ele ficou 16 anos na casa. Pega o número 16 e vê o que você pode associar. Pessoal da numerologia vai fazer 1 mais 6, 7. O pessoal do tarô vai falar, olha, a carta 16 do tarô, faz lá as suas associações. Agora, para você fazer associações, você precisa ter material dentro de você para você associar, senão você não faz associação nenhuma. Você fala 16 anos, pronto, acabou. Tá entendendo o que eu tô falando em termos de ansiedade e de tempo? Então ele ficou 16 anos lá na casa do Oxalá, numa referência a tempo, né? Recado para os desavisados e ansiosos. Ele ficou lá observando 16 anos. E ele prestava muita atenção. E aí você presta atenção lá na tela e olha o verde. O Exu prestava muita atenção, mas por que isso? O texto não conta, mas eu vou te contar. Porque a atenção é a focalização da consciência. Entendeu? A atenção é onde eu ponho a minha consciência. E a natureza da consciência é criar. Então o Exu prestava muita atenção na modelagem e ele aprendeu com a fabricação do Oxalá a fabricar as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens. E aprendeu a fabricar mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Então ele estava lá vendo que era diferente, observando, fazendo. Ele presta muita atenção e durante 16 anos ele esteve lá aprendendo. Olha, o Exu não perguntava, ele observava, ele prestava aquela atenção firme ali. E ele aprendeu, mesmo sem perguntar, ele aprendeu tudo. Olha que lindo, ele estava desenvolvendo o potencial dele, ele tinha potencial e ao observar, esse potencial vem vindo, se concretiza. Quem deu esse potencial para ele? A natureza, Pai do Céu, Criador, quem você quiser. Potencial todos nós temos e quando nós observamos e colocamos a nossa consciência, a nossa atenção ali, isso nos propicia a aprendizagem. Lembra quando você estava na escola que o professor gritava lá na frente, mesmo sem saber tudo isso, o professor falava, presta atenção, menino! Esse presta atenção é para você focar a sua atenção ali, a sua observação ali, e isso ia facilitar a sua capacidade de reflexão depois, né? Agora, a aprendizagem é uma coisa que leva tempo. Informação você pode abrir qualquer livro, a qualquer hora, internet, qualquer coisa. A informação tá ali. Se você aprendeu aquilo, aí é uma outra conversa. Olha, tem um passarinho ali na janela escutando a aula. E ele tá prestando uma atenção aqui, vai ver que ele tá desenvolvendo a capacidade de reflexão dele. Aí um dia o Oxalá falou assim para o Exu, né? Ele viu que o Exu estava lá e se portava bem lá, prestava atenção, né? Ele falou assim, olha, fique lá na encruzilhada. O que é a encruzilhada? Olha lá, o Exu está no meio da encruzilhada. A encruzilhada é o encontro, é o cruzamento de vários caminhos, né? E o Exu tinha que ficar ali porque o Oxalá falou para ele, você vai lá, onde passam as pessoas que vêm na minha casa, você fica lá. E você não deixa elas passar quem não trouxer uma oferenda.
elas precisam trazer uma oferenda, aí você deixa passar. Estava instituído o pedágio, não é? Desde lá de trás, o pedágio estava aí. Então, veja, na encruzilhada, o tempo de visão que você tem é maior, porque você está ali naquele ponto e você olha. O Exu não enxerga bem as coisas, por isso que ele era o senhor da encruzilhada. Então, o sujeito enxerga as 4 direções, ou seja, os 4 pontos cardeais. E 4 é o número da matéria, né? É o número da Terra. Então, legal. Então, ele caminha por todos os caminhos, ele enxerga as 4 direções. E cada vez o Oxalá estava lá fazendo mais humanos e o Oxalá não queria perder tempo. E o Exu ficava lá então para tomar conta, recolhendo os presentes, as pessoas ofereciam e o Oxalá não tinha muito tempo para as visitas, não. Ele estava interessado no trabalho. E o Exu tinha aprendido tudo e agora ele podia ajudar o Oxalá. E ele coletava todos os ebós. Ebó é uma oferenda, é um presente, né? Ele coletava tudo. O que se oferecia lá? Canjica, alimento. É aí que você começa a entender aquela história. Não tinha dinheiro, não tinha coisa pronta, não tinha uma roupa pronta, né? Não ia no shopping comprar nada. Então levavam um pacote de canjica, levavam coisas que poderiam ser úteis. Que essas histórias, elas são muito antigas. E um dia o Oxalá resolveu compensar o Exu. Aprendeu, esteve junto, trabalhou, compensar. A compensação veio depois do trabalho, não é assim, cai do céu, tá? Então, tudo você precisa se aplicar. E o Oxalá resolveu, então, recompensá-lo. E o Exu, ele ia receber as oferendas e ele entregava todas essas oferendas para o Oxalá. E o Exu estava lá, fazendo o trabalho dele sempre. E o Oxalá gostava do trabalho dele e falou assim, olha, agora fica instituído que quem vier também precisa trazer uma oferenda para você. E o que era a oferenda para o Exu? Eram as coisas que Exu gostava. Então, a oferenda podia ser pimenta, podia ser aguardente, você já viu a natureza, né? A natureza da canjica é uma, a natureza da aguardente é outra, né? A natureza da pimenta é outra. E você vai fazendo aí as associações. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá e indo embora, também tinha que pagar alguma coisa. Você pagava na ida e o pedágio da volta também tinha que ser pago. Então, o que o Exu fazia ali? O Exu era o guardião, né? Se você der uma olhada lá, você vai ver que você tem umas ideias, umas ilustrações, os livros que falam dos orixás, que falam de Exu, trazem algumas ilustrações nessa ordem. E o papel dele era se manter a postos, era ficar sempre tomando conta, né? Não é bom você ficar esperto com as coisas, ficar a postos, tomar conta das suas coisas. Quando você está nessa tomação de estar ali tomando conta, né, da vida alheia, tomar conta da vida alheia, né, é o lado ruim do Exu. O lado bom é tomar conta da sua vida, tomar conta de você, tomar conta do seu trabalho. Ele estava tomando conta do povo e o trabalho dele era esse, né? E ele se mantinha sempre a postos, aonde? Guardando a casa do Oxalá. Daí, quando você ouve aquela expressão Exu guardião, o Exu é um guardião, vem deste mito, vem deste conto, né? E ele tomava conta armado de um ogó. O que é o ogó? É esse porretão que ele carrega aí, né? Ele carrega como é que é o recado que para quem não vê as ilustrações? Que tá tudo lá no YouTube, as ilustrações estão lá, porque cada um é uma mídia, uma emissão diferente de coisas, mas se você tiver interesse, depois você vai lá no YouTube, tá tudo lá. Então, o Exu tá lá armado com um porretão, assim, né? Um ogó imenso, que ele dava uma cacetada
e ele afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar a vigilância dele. Ele era meio segurança de Jesus, assim, tá? Você tá entendendo, né? Então, e ele trabalhava ali bastante e ele fez ali uma casa para ele, porque ele trabalhava ali, então ele construiu uma casa para ele ali na encruzilhada. E ele ganhou muito, porque a profissão dele era muito rendosa. Ele ganhou um lugar, ele ficou rico, ele ganhou uma casa. Escuta, ele ganhou porque ele trabalhou. E ele não trabalhava pouco. E sabe para quem ele trabalhava? Ele trabalhava para o Oxalá. Ele ficou muito rico e muito poderoso. Ninguém pode mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa, né? Então você viu por que ele é o guardião e por que ele é o senhor da encruzilhada. E muitos contos caminham nessa direção. Aonde você tem uma história que ela quer dizer simbolicamente, o que ela conta, como que você pode interpretar. E tem uma outra história que eu vou contar bem rapidinho, que é assim, ele promove, a gente viu o lado dele, a aprendizagem, mas o arquétipo não tem muitas nuances, muitos símbolos e muitas apresentações, ele promove, tem o lado que ele promove, o Exu promove uma guerra, então a gente vai ver uma outra faceta de Exu, e ele promove uma guerra em família, na sua família não tem guerra, na minha de ninguém tem, então é só pra gente saber como é que é, tá? Sem nenhuma alusão. Então ele promove uma guerra em família, era a família de um rei, né? E o rei, ele morava lá e um dia ele com a família, eles deixaram de prestar aquelas homenagens devidas a Exu, né? As oferendas a Exu. Mas o Exu não ficou satisfeito e nem se deu por vencido. Eles haviam de pagar caro aquela ofensa. Ele tomou aquilo como uma ofensa. Ele tomou como uma ofensa. O cara lá esqueceu e ele toma como uma ofensa. Veja se isso se apresenta em algum momento da sua vida. Você toma uma coisa como ofensa. E o Exu ficou muito bravão e disse que eles tinham que pagar caro. Olha, o Exu você já viu, ele não sabia trabalhar com a frustração, né? Ele ficou frustrado e ele já queria sair distribuindo cacetada. Então, veja como você trabalha com a frustração. O que a gente pode, qual vai ser a nossa reflexão em cima disso? Ele não foi homenageado e ele ficou bem frustrado, né? E ele queria uma desforra. Qual foi a última desforra que você fez e por que você fez essa desforra, né? Então, quando nós entramos nessa história que eu quero uma desforra, eu estou entrando na energia de Exu. Eu estou fazendo contato, eu estou abrindo a porta e falando, entra seu Exu, vem na minha vida porque eu estou na frequência. Estar na frequência não é só quando você bate o tambor, quando você acende vela ou quando você canta o ponto. Estar na frequência é quando você se coloca nessa situação. Eu estou querendo ir à desforra. Desforra é coisa de Exu. É o seu sentimento, a sua emoção que está te ligando, muitas vezes inconscientemente, é um arquétipo, que é uma força estrondosa. Vai guardando aí a informação, tá? Porque no fim disso, a gente vai estar apto a perceber um pouquinho melhor o nosso lado sombrio. E a gente vai aproximando devagar, através de história, de contos, né? Então, o Exu, ele queria se vingar, ele foi procurar a rainha. E porque sabe por que ele foi procurar a rainha? Porque ela tinha uma porta aberta. Sabe qual era a porta aberta? Ela era uma rainha enciumada. Sacou o lance? Rainha enciumada. Ciúme é
projeção. Qualquer dia a gente conversa do ciúme. Então, a rainha enciumada, né, ela estava lá meio brava, porque o rei só se interessava agora pela esposa mais nova, e ela não era a esposa mais nova dele. Então, o Exu foi lá e disse à rainha que ele podia fazer um feitiço para ela voltar à preferência do marido. E a rainha, então, ficou assim, atenta, né? O Exu só pôde entrar porque ele encontrou uma brecha, tá? E a porta aberta era o ciúme. E ele deu a ela uma faca e falou assim para ela: olha, você corta com essa faca um fio de barba do rei e traz que eu vou fazer um trabalho e você vai ser a favorita. Então o Exu saiu, largou ela lá com a faca, saiu e foi na casa do príncipe herdeiro e foi lá conversar com o príncipe, né? E ele disse assim: o seu pai quer vê-lo esta noite e se você for ao palácio, ele me pediu para trazer o recado. Porque o Exu é que leva o recado, é o Mercúrio da mitologia grega. Na Afro é o Exu. Então, e ele falou para eu trazer o recado, eu estou trazendo o recado para você. E você vai e você leva os seus guerreiros. Aí o rapaz falou: tá bom, eu vou. Depois, o Exu foi para o rei. Ele já tinha ingirizado a rainha, foi pedir a colaboração do príncipe e agora ele foi atrás do rei. E lá indo atrás do rei, ele disse para que o rei tomasse cuidado porque a rainha planejava matá-lo essa noite. Olha a intriga. Olha a intriga sendo formada. Intriga é porta aberta. Você não faz intriga nenhuma. Eu só estou falando para você saber, porque você absolutamente não faz intriga. Nem eu, ninguém. A gente só está aqui discutindo o mito, tá? Então, o Exu foi lá atrás do rei e o rei se recolheu naquela noite, mas o rei ficou acordado e ele viu a rainha entrar no quarto com a faca, que era para cortar um fio de barba dele. Mas ele estava sabendo, por conta do Exu, que a rainha pretendia matá-lo. Então eles fizeram uma luta feroz lá naquela noite. E o príncipe, quando ele chegou no palácio trazendo os homens, o que ele encontra? Um barulho que vinha da Câmara Real lá, que era uma loucura, né? Então, e ele foi depressa naquela direção, e quando ele se deparou com o rei lá, com uma faca na mão, porque o rei tinha tomado a faca da rainha, e a rainha querendo a faca, porque ela queria a faca para cortar um fio de barba. E aí, estava feita aquela loucura. Ele entrou com os homens dele por meio daquela luta e foi um desastre total. Que podia passar no jornal de noite depois, na televisão, que todo mundo ia assistir. Então, ele entendeu, ele leu que o pai queria matar a mãe, então ele invadiu o quarto. Tudo isso era a intriga do Exu. Você está entendendo a história da intriga? Então, quando eu estou fazendo uma intriga, eu estou arrumando um pezinho lá para fazer, né, a minha ligação, o meu transe, a minha conexão com o Exu. E o Exu ficou bem contente porque ele viu toda aquela anarquia, exatamente o que ele queria, e ele entendeu que tava o preço que foi pago, estava bom. Então o preço foi alto, ele cantou, ele vibrou com o feito, ele dançou, ele se sentiu vingado, né? Então, olhe os pontos de conexão com o Exu. Espia lá. A intriga, a armação, a vingança são pontos que não são aqueles pontos cantados que você chama e canta. Ah, Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada. Não, eles não são pontos cantados nem pontos riscados, mas eles são pontos de contato e são muito mais fortes que os pontos cantados e os pontos riscados. Porque se você faz um ponto sem intenção no chão, ele fica lá. Para que você tenha para que aquilo seja alguma coisa de verdadeiro,
para que se torne um símbolo, tem que ter uma intenção. Se você canta uma música sem saber, numa outra língua, você cantou, pronto, acabou, era uma música, era um som. Agora, quando você canta concentrado naquilo, aí você estabelece um contato. Agora, quando você faz uma intriga, você está concentradíssimo na intriga. Quando você faz uma armação, você está concentrado naquela armação. Quando você faz uma vingança, você entra de corpo e alma naquela vingança. Esses são pontos de conexão com o Exu. E que não é com o Exu lá do espaço, lá fora. Não, é com o Exu interno, porque o Exu é uma dimensão sua. E aos poucos a gente vai percebendo isso no decorrer das nossas aulas, dos nossos encontros, né? Então, outros pontos que você pode ter. A fofoca é um ponto também, porque você tá ali prestando atenção naquilo que não é uma verdade. E você leva aquilo para frente, você tá fazendo conexão, né? Então, se você gostou, se você aprender um pouco, você vai continuar, você pesquisa, você lê, isso aqui era só uma pincelada. Você se inscreve, participa, comenta, sabe? Se você não fizer nada disso, também tem importância, porque o de Exu aqui, vou fazer uma frase de Exu agora, o seu desenvolvimento requer a sua participação. Mas esse é o lado bom do meu Exu, que está contando para você, que você, para se desenvolver, você precisa participar do seu processo. Não é participar do canal nesse momento, tá? É participar de você, da sua vida, da atenção, botar a sua consciência ali. Lembra que a atenção é a focalização da consciência, a observação, as coisas da historinha do Exu? Então, você vai prestar atenção tudo isso e vai ver, vai refletir sobre isso, e a semana que vem nós voltamos a conversar mais um pouquinho sobre o tema. Até lá, morra de saudades minhas, porque eu vou morrer de saudade de vocês. Tchau, povo do Instagram, tchau. Esse povo aqui é qual é o povo? É o povo do YouTube. Então, muito obrigada da atenção de vocês, meus queridos, e ficamos de encontro marcado. Até lá, fica com um abraço grande.